Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no canal Hora do Flu, hoje com mais uma informação exclusiva aqui pra você, né? Aquela informação que você só vai conseguir aqui, e é sobre o futuro de Samuel Xavier, tá? O futuro dele aí. Se você tem interesse no jogador, saiba que tem um clube que estaria ali interessado no futebol dele. A gente vai trazer tudo pra você, mas antes, por favor, não se esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei, no tricolike, ajude a gente a continuar crescendo aqui no canal Hora do Flu. Estamos com quase 100 mil inscritos, então se inscreve também, manda pro tio, pra tia, pra quem é tricolor, já vai mandando, porque aqui no Hora do Flu você vai ter informações que muitas vezes sai primeiro aqui e depois sai em outros lugares aí e ninguém fala que a gente falou, hein? Eu estou de olho em vocês, hein? Eu estou vendo o que tá acontecendo aí. Ah, gente, mas é assim mesmo, né, gente? É assim mesmo. Esse povo é complicado. A gente lida com um povo muito difícil. Mas a verdade é que tudo tá aqui registrado no canal Hora do Flu, as informações que a gente traz, tá bom? Então, acompanhe o canal. Tenho certeza que você, tricolor, vai gostar bastante, tá? E dessa vez, vamos falar do aniversariante do dia. Ignorem a minha cachorra que tá latindo, tá? Por favor. Bora então, o aniversariante do dia, Samuel Xavier. Meus amigos, Samuel Xavier, um dos líderes do elenco do Fluminense, né? Jogador aí, pô, campeãozaço, né? Campeão da Libertadores, Carioca, Recopa, né? E tá fazendo aniversário hoje o nosso querido Samuel Xavier. Falando ainda do jogador, parabéns pra ele, tá? Alô, Samuca, parabéns pra você, tudo de bom. E é isso, né? A gente tem aqui, né, Samuel Xavier, que tá ali com 36 anos de idade, já é uma idade bem alta para a posição dele, tá? Por quê? Porque o lateral hoje, ou os laterais, né, eles precisam ajudar demais, né? Tanto ofensivamente como defensivamente. Então, assim, lateral hoje, cara, é correria total. Não existe mais aquele lateral que fica do meio de campo para trás e fica esperando ali. Não, hoje o lateral, ele tem que criar vantagens numéricas no campo ofensivo, né? Então, cara, é de lá a cá o tempo inteiro, né? Do ataque à defesa e volta à defesa e ataque. Então, assim, por isso que a idade acaba contando bastante ali, no sentido de biologicamente, né? Quanto mais idade você tem, mais dificuldade você tem de fazer os movimentos, as situações, né? Mais a sua estamina cai, né? Então a gente tem Samuel Xavier, né, com 36 anos. Aí agora o que eu não sei, se essa idade já está contando ali com o aniversário de hoje, né? Não sei se vocês atualizam tanto assim. Então, assim, vamos ver, né? Daqui a pouco a gente confere isso aí. Mas, cara, o que eu tenho pra dizer é que Samuel Xavier, né? Um jogador que já foi muito importante pra gente. Hoje é bem verdade que o Samuca, pessoal, ele perdeu ali o espaço. Tá? Samuel Xavier perdeu espaço no Fluminense. O Fluminense se antecipou demais, né? Renovando um contrato recente com o jogador, e ele acabou perdendo espaço para o Guga, né? Guga hoje é considerado o titular, apesar de quando a gente vai por algumas coisas, a gente ouve muito de não, Zubeldia não enxerga assim titular reserva. Claro que enxerga, pô, claro que enxerga. O Zubeldia recentemente falou que o Julián Milan é bom, mas o titular é o Freitas, né? Então, assim, claro que ele enxerga time titular. E hoje o titular é o Guga, tá, pessoal? Então o Guga ali assumiu a lateral direita. Com isso, o Samuel Xavier joga ali alguns joguinhos e tudo mais. Só para você ter uma ideia, nesta temporada aqui, olha só, Samuel Xavier jogou apenas 20 jogos, tá, pessoal? 20 jogos e, assim, se tu olhar os minutos, né, você vai ver que, cara, claramente perdeu o espaço, tá? É muito claro. Olha só, no contra o Cruzeiro ele jogou 16, aí aqui contra o Mirassol foi 90, que o Fluminense usou um time misto. Quando o Fluminense usa time misto e tudo mais, ele costuma ser titular, né? Mas tu vai ver, ó, 90, aqui, ó, 18, aí aqui, ó, nem entrou, né? Aí depois tem 83 contra o Vitória, aí tem, ó, nem entrou, aí 90 contra o Internacional, nem entrou, 90, nem entrou, 66, 89, 90, 90, 90. Aqui ainda ele era utilizado um pouco mais. Só que recentemente, olha isso,
Cara, Samuel Xavier perdeu muito o espaço no Fluminense, tá? Perdeu demais. E, olha só, ele tem apenas 12 jogos, né? O mesmo caso do Paulo Henrique Ganso. Resumindo, Samuel Xavier, se algum clube quiser, né, a gente já vai falar sobre isso, ele pode se transferir ainda na janela do meio do ano, tá bom? Isso pode acontecer e ele vai poder atuar no Campeonato Brasileiro, tá bom, meus amigos? Então vamos lá. Falei pra caramba pra te explicar o contexto, né? Que o Samuel Xavier, apesar de já ter sido importante no Fluminense, há uns 3 anos atrás, né? 2024, sabe? Tem um tempinho que o Samuel Xavier já bateu o auge dele, né? Foi lá em 23, óbvio, né? Gol importante contra o Argentino Júnior, se eu não me engano, né? Golaço, fez gols importantes na Libertadores, foi muito importante na Libertadores, tá? Samuel Xavier foi importantíssimo na Libertadores, na conquista da Libertadores da América em 2023. Só que o que a gente tem agora, pessoal, é o seguinte, tá? Informação exclusivo. Daqui a pouco eu vou ter que inventar uma vinheta pro exclusivo, né, para ver se as pessoas entendem, né? Porque às vezes, cara, eu vejo tanta coisa nessa internet que... Ai, eu já vi caso a gente falar de um jogador aqui, a gente foi no único lugar que falou de um jogador, aí eu já vi em outro lugar falando, ó, é exclusivo esse jogador, sendo que a gente já falou há dias atrás. Vamos ter vamos ter um cuidado, mas é claro que erros acontecem também, tá bom? Mas vamos lá. Sobre essa questão de Samuel Xavier, o que o nosso repórter, Thiago Manolo, do Hora do Flu, conseguiu apurar pra gente, tá? Se liga, pessoal. O Atlético Paranaense está monitorando o Samuel Xavier, tá bom? E pode evoluir ali para uma proposta, beleza? Vamos entender um contexto? Bom, o contexto é simples. Atlético Paranaense, né, está buscando um lateral direito, né? Eles tentaram a contratação do Rodinei, né? Chegou a avançar em um certo ponto, mas não deu certo, tá bom? Não deu certo, eles não conseguiram fechar a negociação. Com isso, o Atlético deu uma ampliada nas opções e enxergou o Samuel Xavier ali como uma possibilidade, tá? O que nós conseguimos apurar é que o clube, né, o Atlético, já fez uma sondagem junto ao staff de Samuel Xavier para entender a situação do jogador, as condições de uma eventual negociação, tá bom? Então, assim, já aconteceu. A gente teve já o Atlético Paranaense sondando o staff do jogador, né? Isso por si só já é um sinal realmente que o Atlético tem um interesse no Samuel Xavier. Porém, o que a gente conseguiu, né, conseguimos aqui apurar também, é que o Samuel Xavier não é considerado atualmente o principal alvo do Atlético Paranaense, tá bom? Não é o principal alvo, não, mas é um dos, né? É uma das opções que o Atlético está olhando aí, tá bom? E por que o Samuel Xavier ele é visto como uma opção? Porque ele teria ali uma liderança, uma experiência, né? E histórico recente de conquistas, tá bom? Então, meus queridos, é isso. O Atlético Paranaense demonstrou interesse, fez uma sondagem a Samuel Xavier, apesar de ainda não ser o nome principal, isso pode acontecer. Por quê? É aquela situação, né? O Atlético vai procurando outras opções, não vai conseguindo fechar, aí acaba surgindo essa situação do Atlético, do Samuel Xavier. Uma coisa que vale destacar é... O cenário para contratar o Samuel Xavier não é tão simples porque ele renovou o contrato, né, com o Fluminense até dezembro de 2027. Então ele tem um contrato até o fim do ano que vem. Meu Deus, Fluminense. Meu Deus. Meu Deus. Cara, o Samuel Xavier agora já não tá jogando muito, né? Tu imagina no ano que vem. Caraca, que loucura, né? Então, assim, o fato do Fluminense renovar o contrato com ele demonstra que, poxa, confia no jogador. Mas sendo bem honesto, essa renovação aconteceu quando ele não tinha perdido minutos. Não tinha perdido nem a posição. Então hoje não faz sentido nenhum manter Samuel Xavier, tá? Qualquer proposta, independente que seja do Atlético que demonstrou interesse ou de outra equipe, se eu sou o Fluminense, eu abro mão. Porque vale destacar que com as suas seguidas renovações, Samuel Xavier deve estar ali, aí aqui é um chutômetro, mas deve estar
com salário ali na casa do quê? De uns 800 mil? Por aí? Não sei, uns 600 a 800, eu acho que é por aí. Rapaz, né? Pô, 36 anos, né? Lembrando, tá, pessoal, a idade de hoje foi 36, tá bom? Ele tinha, né? Antes de hoje ele tinha 35. Então assim, 36 anos já. Cara, se qualquer equipe demonstrar o interesse no Samuel Xavier, se eu sou o Fluminense, respeito muito a história dele aqui, tá? Foi muito importante, sempre se dedicou, foi um dos laterais que eu mais gostei de ver jogar, tá? Com a camisa do Fluminense. Pra mim, jogou muita bola. Só que a gente entende que a vida tem ciclos e a vida tem começo, meio e fim, né? E eu acredito que chegou já o fim de Samuel Xavier, não só de Samuel Xavier, Paulo Henrique Ganso, Germancano, né? E vários outros jogadores aí, né? Que o Fluminense precisa de uma reformulação completa, tá? Estamos caminhando para uma reformulação? Não sei te dizer, meu amigo, se realmente vai ser isso, porque já me prometeram uma reformulação há um tempo atrás e não aconteceu. Vamos ver se acontece agora. Mas sobre o Samuel Xavier, é isso, tá, pessoal? Atlético Paranaense aí já sondou o jogador e demonstrou o interesse. Ainda não tem proposta, tá? Pelo menos até onde eu sei. Vai que na gravação desse vídeo, tá? Atlético Paranaense resolveu mandar proposta, então, né? Mas assim, o que a gente conseguiu apurar, nosso repórter Thiago Manolo, é muito nessa situação aí, tá bom? Por enquanto, toda essa movimentação, pessoal, está restrita apenas em monitoramento, tá bom? Mas vamos dar uma olhada aí em como que vai ser a busca do lateral direito do Furacão, porque Samuel Xavier é um dos nomes que interessa ali o Atlético. Show de bola? Meus queridos, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, mais uma informação exclusiva aqui no canal Hora do Flu. E é isso, deixe seus comentários. Eu quero saber a sua opinião, tá? Você negociaria Samuel Xavier? Não. Você acha que Samuel Xavier ainda pode render e tal? O que você... Eu vou ser bem honesto, tá? Se eu negocio o Samuel Xavier agora, eu vou no mercado e vou trazer um lateral para ser titular. Tá? Titular. Eu iria aí. Mas é isso. Beijo, gente. Fiquem bem. A gente vai conversando e trazendo mais informações. Lembrando, chegou informação aqui, ative esse sininho aí pra você não perder, hein? Valeu, pessoal. Soluções Exclusive.